Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão central da fé, usando os próprios textos originais como o nosso guia. Vamos explorar uma ideia que pode ser bem surpreendente sobre o destino final dos salvos. Há de um reino, aqui mesmo, na Terra. Essa pergunta aqui, ela é uma das mais importantes, né? E para muita gente, a resposta vem na hora. É quase que instantâneo. É uma crença que tem sido a base da fé por muitas e muitas gerações. A ideia de ir para o céu é muito forte e parece estar super bem baseada em várias promessas da Bíblia, que falam de um retorno e de uma reunião. Mas será que essa é a história completa? Então, vamos investigar isso mais a fundo. O que será que os textos originais e a história dos primeiros cristãos revelam de verdade sobre essa promessa? A resposta pode ser bem diferente do que a gente costuma pensar. Ok, primeiro vamos relembrar a promessa que todo mundo conhece. Aqueles versículos que são o alicerce da crença de que as pessoas serão levadas para o céu. Olha só, aqui temos uma promessa que vem direto de Jesus. A linguagem parece bem clara, né? Dá a entender uma partida deste mundo para se juntar a ele em outro lugar. Essa passagem talvez seja a descrição mais famosa do que muita gente chama de arrebatamento. Aquela ideia de ser levado, arrebatado para encontrar o Senhor nos ares. É um pilar dessa crença popular. Agora, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. É quando a gente olha mais de perto, sabe? Para a língua original e para o contexto cultural da época. A interpretação toda, na verdade, depende de dois conceitos principais. O que significa esse encontro e quem é a tal da noiva? A palavra grega para encontrar, nesse caso, é apantesis. E o significado cultural dela muda tudo. Não se trata de uma evacuação da terra, de uma fuga. Pelo contrário, era o termo usado para descrever uma comitiva de boas-vindas que saía da cidade para receber um rei e depois o acompanhava de volta. É uma recepção, entende? Não uma partida. O segundo ponto-chave é a identidade da noiva. A interpretação mais comum é que a igreja, os fiéis, são a noiva. Só que o livro do Apocalipse dá uma identidade surpreendentemente literal e inesperada. O texto é super explícito aqui. A noiva não é um grupo de pessoas. A noiva é a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que é mostrada descendo do céu em direção à terra. Isso ajuda a esclarecer que os fiéis são, na verdade, participantes do evento. Em Mateus 9,15, eles são descritos como os filhos das bodas, os convidados da festa e não a noiva em si. Então, vamos juntar as peças. Se o encontro é uma comitiva de boas-vindas e a noiva é uma cidade que está descendo, isso aponta para um destino completamente diferente. Parece que até o ladrão na cruz tinha essa noção. Ele pediu para ser lembrado quando Jesus entrasse no seu reino. Uma ideia que, aliás, ecoa séculos e séculos de profecias do Antigo Testamento sobre um rei messiânico que reinaria aqui, na Terra. Os profetas do Antigo Testamento falaram o tempo todo sobre um reino messiânico que seria estabelecido fisicamente na Terra. Era uma expectativa constante. Então, o ponto crucial é esse contraste. De um lado, a ideia de deixar o mundo para trás. Do outro, a ideia de herdar um mundo totalmente restaurado. Isso, claro, levanta uma ótima pergunta. Se a esperança original era por um reino na Terra, quando e por que o foco mudou para o céu? O registro histórico mostra uma virada de chave bem clara. A igreja primitiva estava focada num reino terreno. Só que lá pelo século V, pensadores como Agostinho, muito influenciados pela filosofia grega que separava o espiritual do material, sabe? Com aquela ideia de que o espiritual era bom e o material ruim, eles começaram a reinterpretar o reino. Passou a ser visto como algo puramente espiritual e celestial. E isso mudou completamente o foco do destino dos justos. Então, se a gente juntar todas as peças dessa interpretação original, como é que fica a linha do tempo profética? Bom, ela se encaixa numa narrativa bem coerente, toda centrada na restauração da Terra. Essa linha do tempo mostra uma progressão bem clara. Começa com o retorno de Cristo para estabelecer seu reino aqui na Terra, passa pelo juízo final e chega no grande momento final, a Nova Jerusalém descendo, unindo de vez o céu e a terra. No final das contas, as evidências dos textos apontam para uma esperança muito poderosa e, sabe, bem concreta. Não uma fuga, mas uma restauração. Um futuro onde a humanidade reina junto com o seu Criador. Aqui mesmo, numa terra renovada. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Como essa perspectiva de um reino terreno muda a forma como a gente enxerga o nosso propósito aqui e agora?